Geração pós-alfabética, de Franco Berardi. Essa obra, do filósofo italiano Franco Berardi, foi escrita no ano de 2007 e é profética. Ela nos alerta para graves problemas daquela época e que se intensificaram na atualidade. Tememos que piorem ainda mais nos próximos anos. É preciso ter consciência deles para que possamos fazer um desvio de rota. Com o neoliberalismo, a relação entre trabalho e capital foi se deteriorando, devido à flexibilização dos direitos trabalhistas, da precarização e deslocalização. As inovações tecnológicas atuais são capazes de multiplicar, proliferar e recombinar o sistema de produção. Esse sistema não possui um centro, um lugar em que possa ser localizado. Por isso, ele não pode ser atingido e nem sequer compreendido, devido à sua extrema complexidade. Não é possível analisá-lo e nem tirar conclusões ou fazer previsões. Por isso, não se pode usar os instrumentos de análise do passado. Precisamos criar instrumentos de análise adequados para essa nova realidade, para descobrirmos seus pontos fracos e agir sobre eles. Desde a década de 1980, o neoliberalismo tem feito desmoronar o desenvolvimento das classes trabalhadoras e o estado do bem-estar social. Na década de 1990, se iniciou a explosão do desenvolvimento da informática, que foi usada pelo capitalismo neoliberal como instrumento para aumentar seu poder e controle sobre a sociedade. O desenvolvimento da informática implantou novas formas de comunicação, feitas através de aparelhos, no lugar do contato direto entre as pessoas. Esse tipo de comunicação se multiplicou a tal ponto que está causando uma mudança no próprio cérebro humano. Passamos a receber pelos meios eletrônicos, através de telas digitais, comunicação centrada em imagens, enquanto a comunicação centrada em palavras foi diminuindo e se atrofiando. O número de palavras usadas pela primeira geração digital era em média de 650, sendo que a geração anterior, a geração alfabética, que tinha uma comunicação centrada em palavras, usava uma média de 2.000 palavras. Ou seja, a comunicação vídeo-digital centrada em imagens está nos emburrecendo. É grande a quantidade de informações que nos chega através das mídias digitais e em grande velocidade, tão rápido que chega até de forma simultânea. E a mente humana não consegue processar racionalmente e nem emocionalmente esse dilúvio de informações e começa a ter problemas, como o transtorno de déficit de atenção e dislexia. Sim, como não sofrer com dificuldades de atenção quando temos que nos concentrar em várias coisas ao mesmo tempo? Quando mal se tratou de um assunto e já temos que partir para os próximos, numa fila interminável, que não dão pausa, e às vezes até vários assuntos ao mesmo tempo. A mente humana, tentando preservar sua integridade, começa a rejeitar. Como alguém que vomita após ter comido demais, ou que se sente enfastiado e não consegue comer mais nada.
Da mesma forma, a mente se recusa inconscientemente a se concentrar quando recebe informações em excesso e a atenção começa a falhar. Como achar que não vão aumentar os casos de dislexia em uma realidade que não se consegue ler algo sem ter sua atenção distraída por vários fatores, muitas vezes até praticando multitarefas? Os ambientes de trabalho neoliberais são tão desumanos, opressivos e competitivos que os trabalhadores são obrigados a dedicar ao trabalho muito tempo de suas vidas para garantir o seu lugar. E com isso, acabam até destruindo a vida pessoal e as relações familiares. A ideologia neoliberal nos leva a perseguir fanaticamente o sucesso profissional, a prosperidade econômica e o consumismo, deixando de lado a solidariedade, a afetividade e o contato humano, que se torna ainda mais raro com a troca da comunicação presencial corporal pela comunicação digital, fria e cruel. Com tudo isso, os transtornos mentais não ficam apenas no déficit de atenção e dislexia. O modo de vida capitalista neoliberal tem causado outros transtornos mentais, como estresse, epidemia de depressão, ataques de pânico, ansiedade, burnout, etc. Dentro desse capitalismo, para sobreviver, é preciso estar sempre competindo com os outros e estar sempre conectado. Isso provoca um estresse constante e uma redução do tempo para a afetividade e tempo para se manter em paz e equilíbrio interior. Isso devasta o psiquismo, gera depressão, solidão, pânico, angústia, miséria existencial que tende a expandir-se e espalhar-se pela sociedade. Mas mesmo assim, o capitalismo ainda é capaz de usar tudo isso em seu proveito, até aquilo que poderia prejudicá-lo. A infelicidade generalizada que ele provoca acaba fazendo aumentar o consumo. O ato de comprar parece anestesiar a angústia. Para combater a tristeza, o desânimo, vamos fazer compras. Resolva seus problemas com uma mercadoria. A epidemia de doenças mentais que o sistema capitalista neoliberal produz acaba fazendo explodir as vendas de remédios para depressão, ansiedade, transtornos de déficit de atenção, etc. No final, tudo acaba se convertendo em lucro para o capitalismo, até mesmo os problemas que ele causa. Até as escolas e universidades, que antes tinham compromisso com a formação de pessoas livres, originais, educadas, solidárias, capazes de contribuir para o bem da sociedade, foram submetidas à ideologia neoliberal e agora transmitem a ideologia da competição, individualismo, consumismo, eficiência, vencer na vida egoisticamente. Elas transmitem um conhecimento puramente funcional e operacional, um conhecimento sem pensamento. A geração atual, pós-alfabética, inundada por comunicação digital, com sua atenção presa nas telas dos aparelhos eletrônicos, perde a capacidade de se sintonizar com o mundo real, com o corpo do outro. Isso ocorre porque perderam as antenas da linguagem sensível, perderam a empatia
E sem a empatia, a relação social se torna um inferno e a política uma monstruosidade. Como vimos, a sobrecarga e a aceleração da infoesfera produz uma sobrecarga de estímulos cognitivos que atrapalham a capacidade de atenção, que leva a transtornos e déficit de atenção. Mas não só isso. A atenção afetiva também fica prejudicada. Um momento de afeto não pode ocorrer às pressas, sem receber a devida atenção. Uma carícia não pode ser acelerada. Então, a geração pós-alfabética também sofre de atrofia emocional. A sensibilidade fica travada e ocorre uma separação entre linguagem e emoção. Já não há mais tempo para dialogar e desfrutar a presença do outro. Se quisermos entender a sociedade e a cultura do século XXI, temos que encarar a psicoesfera dessa geração videodigital e pós-alfabética. Uma psicoesfera com sobrecarga nervosa, devido à exposição às telas dos celulares e outros aparelhos eletrônicos. Uma psicoesfera imersa em drogas psicotrópicas, sedativos e estimulantes, de tempo fragmentado, de insegurança social, de medo e solidão. A capacidade de empatia se atrofiou. Já não percebemos o corpo do outro. Para fazermos isso, precisamos de tempo e calma. E isso nós já não temos mais. Nos adaptamos ao relacionamento com o outro através da forma digital. E quando o outro está conosco, em carne e osso, não toleramos sua presença. Precisamos criar dispositivos para a desativação do princípio econômico capitalista. Ondas de relaxamento diante a pressão competitiva. Precisamos passar a conceber a riqueza como aproveitamento do tempo de vida e não como uma obsessão acumuladora e consumista. Precisamos entrar na frugalidade, ter necessidade de pouco, ser pessoas capazes de desfrutar o tempo, criar um movimento de lazer e de desfrute da vida e sabotar o capitalismo, abandonando sua ideologia doentia, fugirmos da sua aceleração e adotarmos a lentidão. Lentidão para descobrir o outro, para o carinho, para perceber as coisas boas da vida, para poder respirar, superar o egoísmo e alcançar a empatia, passar a entender o outro com as suas necessidades, anseios e vivenciar sua companhia, em vez de vivermos presos dentro das nossas armaduras de guerra, competitivas e eficientes do sistema econômico neoliberal.